Olha, eu sou da Igreja Presbiteriana, né, de Alto Caparaó, da primeira igreja, e graças a Deus nasci num lar evangélico. A vida toda, né, estive vinculada aos trabalhos da igreja, pegando na época era Liga Juvenil. Eu não me lembro, eu não tenho assim recordação de ter passado pela UPA especificamente, mas né, a gente sei que na época tinha a UPA, mas eu acho que quando a UPA era animada, eu já estava na UMP. E na UMP eu fiquei até depois de casada, e depois que eu arrumei o primeiro filho é que eu saí da UMP e comecei então a trabalhar, né, junto com a Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a SAF. E na UMP eu pude vivenciar assim, momentos diferenciados. Nós tivemos momentos em que a UMP chegou a ter 70 jovens, então assim, muito animada, fazia viagens, mas foi um período também que a nossa região foi assolada por uma grande enchente, desastres naturais, né? As pessoas ficaram assim, meio apavoradas. Então aqueles filhos da igreja que não convivia conosco, né, não estava na igreja, eles retornaram por um tempo, até às vezes por temor, né? Mas nós tivemos outras épocas também em que a UMP, assim, a gente marcava reunião e quase que não dava para reunir. Só que graças a Deus nós nunca assim desistimos do trabalho do Senhor, né? Que nós sabemos que o que a gente estava fazendo não era para nós, né? A obra ela é muito grande, né? Ela é a obra de Deus. E aí quando a gente convocava, né, os jovens para estar na igreja, às vezes eles não apareciam. Aqueles que apareciam lá, eu me lembro uma determinada vez que nós marcamos e nós tínhamos 5 jovens. E esses 5 jovens, nós falamos, olha, nós não temos, mas nós vamos orar para que Deus possa incomodar, né, de certa forma, aqueles que não estão valorizando estar na casa do Senhor. E assim acontecia. Eu não me lembro naquela época, né, da mocidade ela ter parado em momento nenhum, apesar, né, de momentos difíceis, mas assim depois o grupo voltava a se reunir. E aí nós tivemos o grupo Atalaias, né, Atalaias de Cristo, que é tão conhecido. O Atalaias de Cristo ele passou assim por diversas fases. Ele teve a primeira fase dele na minha adolescência. Eu me lembro, eu não sei a data, mas eu fiz profissão de fé. No dia da minha profissão de fé, me parece que o Dorivaldo fez nesse dia também, a Lili, e foi um culto de gratidão a Deus em que o Atalaias estreou naquele culto. Ele iniciou, né, com um uniforme, era o vestido xadrez, que acho que a gente tem até foto dele. Então aquele grupo ali, ele permaneceu durante um tempo. Depois de algum tempo, algumas pessoas casaram, outros, né, vieram participar. E esse grupo ganhou assim um novo formato, né? Mudou de uniforme também, uma saia xadrezona lá bem feia, mas na época, né, tava muito legal. E aí continuamos na mocidade um período com esse Atalaias. Depois de um tempo, né, assim, acho que acontece mesmo, as pessoas vão casando, outras mudam, e o Atalaias parou por um tempo. E mesmo dentro da mocidade, a gente, nesse intuito aí, orava e tudo, como que nós vamos mover novamente o trabalho da mocidade? Surgiu a ideia de retornar com o Atalaias, só que o grupo já era menor, porque muitos já não estavam aqui mais por diversos motivos. Aí nós pensamos nos casais da igreja que já eram casados e que podiam agregar ali juntos com os da UMP. E aí eu fico com medo de citar nomes, né? A gente esquece alguns, mas eu me lembro que aí que veio Laudiceia e Renato, Neuzi e Alfredo, Keila e Sérgio. E né, eu me lembrei agora desses casais que não eram da mocidade mais, mas que nós os convidamos, né? E aí nós tivemos um período bem grande em que o Atalaias esteve à frente, né, trabalhando e cantando também. E hoje em dia fica saudade e muitos filhos desses casais, né? Por exemplo, Zilandra, Rafael, eles começaram até a cantar no Atalaias assim um período, né? Depois realmente parou, mas sempre quando a gente volta aí a memória do Atalaias, a gente pensa nos nossos filhos, que na época a Renata,
o Igor, o Guilherme, eles ficavam brincando, né, nas nossas casas ou na própria igreja, enquanto nós ensaiávamos. Então, eles já pertenciam, né? Eu acho que eles sabiam até de cor as músicas do Atalaias por conta disso. Então, eu penso que se a gente for ensaiar com o Atalaias novamente, eles fazem parte, porque eles estavam ali ainda que pequenos e agora, né, podem estar também unindo aos pais aí e louvando a Deus. Então, assim, o período que, né, na mocidade. E uma coisa também que animava muito a UMP, eu acho que a toda a igreja, né, eu não desconheço os motivos assim que acabou, era a festa de agosto, né? Aquela festa, assim, marcava o UCP, que já tinha as coisas características que a barraca da UCP trabalhava. O UMP era salada e churrasco, e o povo se unia, né, para fazer a salada, para buscar as frutas. A SAF trabalhava com umas biscoitos, né, aquelas cestinhas de guloseimas para as crianças que chama atenção. E aí, assim, foi um período também assim que a banda de música marcava presença em toda a festa de agosto. Então essa festa de agosto foi um ponto marcante na nossa igreja, né, nesse período aí de 40 anos atrás, talvez, né, se eu não estiver enganada. E eu deixo aqui uma mensagem, né, para todas as mulheres que fazem parte da Igreja Presbiteriana. O que é a SAF? A SAF é o lugar da mulher presbiteriana servir ao Senhor. Servir ao Senhor através de edificação, né, ouvindo a palavra, através de comunhão com as demais irmãs, através de doações, assistência social, evangelismo. E a SAF, às vezes, muitas não amam, não gostam, porque não conhecem a sociedade da nossa igreja. Então, dentro da SAF, nós podemos desenvolver diversos ministérios, né? E nós temos visto que Deus tem chamado várias irmãs, né, de todas as idades, não tem idade, né, igual a UMP tem idade, a SAF não tem. E elas podem vir, né, passou da adolescência, mocidade, sendo membro da igreja, elas podem estar trabalhando na SAF, desenvolvendo o dom que Deus lhe deu, que com certeza tem lugar para todas, né? Assim como eu acho que as outras sociedades também têm esse desafio aí de servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Então a SAF, o trabalho da igreja, nada pode ser um peso na nossa vida. Tem que ser um prazer, tem que ser uma alegria, tem que ser um trabalho com o coração grato, né, por tudo que Deus já fez por nós. E sabemos que Ele é o dono de tudo e continuará, né, cuidando da nossa igreja e os nossos descendentes, filhos e netos, que eles continuem, né, sustentando aí essa obra e fazendo parte dessa história bendita, que é a história, no nosso caso aqui, né, da primeira igreja presbiteriana de Alto Caparaó.